Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui, né, da nossa reta de revisões, né? Hoje é a revisão FUVEST, porque né, a prova já é esse domingo. E depois dessa aula, a gente só vai ter aula daqui a 2 semanas, quando for a nossa semana de revisão Enem Exatas e Biologia, que a gente vai fazer uma revisão Enem, né? Então o que eu fiz? Eu separei para essas duas aulas, né? Eu vou pegar os 3 últimos anos, né, das duas provas e selecionar os exercícios que eu achar mais interessantes a gente trabalhar, né? Podem ser os mais difíceis ou com uma ideia interessante e por assim vai, tá? E aí aqui eu peguei, né, a FUVEST do ano passado, do ano retrasado, do retrasado, tá bom? E aí são uns 5 ou 4 exercícios, não lembro agora, para a gente poder mexer em pontos importantes, tá bom? Mas fazer uma aula mais tranquila porque já está logo bem em cima da prova, então não fazer nada muito puxado é sempre importante, tá? Descansar é sempre importante. No primeiro exercício, é bem clássico, até mesmo do Enem, eles relacionarem calor, né, que algum recipiente com água recebe, com potência do trabalho, né, claro, de algum equipamento, né? Então ele vai falar da geladeira, ele vai falar da lâmpada, coisas assim. E às vezes ele vai falar de um aquecedor de água, né, por exemplo. E aí, mais ou menos o caso desse aqui, que ele fala o quê? Equipamentos domésticos chamados de vaporizadores para roupa utilizam o vapor de água gerado por um sistema de resistências elétricas a partir da água líquida, tá? Então ele está falando que a resistência, né, ela libera calor, né, ela dissipa energia, e essa energia é utilizada para transformar a água líquida em vapor, para poder vaporizar roupa. Pra roupa, né? Não sei, eu acho que talvez seja tipo aqueles ferros de passar, que é um negócio, tipo, você passa na roupa aqui em cima e ele deixa a roupa lisinha. Bom, e ele fala lá, um equipamento com potência nominal de 1.600 watts foi utilizado para passar roupas por 20 minutos, consumindo 540 ml de água. É exatamente isso que eu tinha acabado de falar, né? Então, você tem uma potência, você utiliza por um certo tempo, potência vezes tempo é calor, né? É trabalho, e isso consumiu uma quantidade de água líquida, porque ele transformou a água líquida em vapor. Em relação ao gasto total de energia do equipamento, o gasto de energia utilizado apenas para vaporizar a água, após ela já ter atingido a temperatura de ebulição, equivale a aproximadamente. Então, o equipamento ele gasta energia para funcionar, né, os circuitos elétricos dele, não sei o que, mas principalmente para trazer a água da temperatura que ela está para a temperatura de ebulição, que vai depender da pressão atmosférica, né? A 1 atm é 100 graus Celsius, tá? Se a gente for para o pico do Everest, que está a 2.000 metros, 2.000 metros não, sei lá, uns 7.000 metros, não sei, vai ter uma temperatura de ebulição menor, porque a pressão é menor, tá? Então, vai ter essa energia para levar até a temperatura de ebulição, e quando chegar na temperatura de ebulição, ele vai ter uma energia para vaporizar, para ebulir essa água, tá? Que é o caso que ele quer fazer, né? Porque esses 1.600 watts, essa potência toda, não é utilizada somente para vaporizar. Tem outros processos. E ele quer saber meio que o rendimento, né? A relação entre a energia que ele gasta para vaporizar em relação à energia total. E ele tem duas formas. Ou você pode relacionar os calores da máquina e o calor para vaporizar, ou meio que a potência. A potência da máquina, que ele já te deu, e a potência de vaporização, né? E aí, por que a gente pode fazer isso? Porque potência é calor sob variação do tempo, tá? E aí você tem duas formas. Vamos fazer as duas aqui, um pequeno ajuste de uma só para outra, tá? E eu acredito que as duas sejam igualmente viáveis, igualmente fáceis, tá? É mais do que você tem a ideia na hora. Se você pensou primeiro em calor, vai. Se você pensou primeiro em potência, vai. E aí, beleza. Potência igual calor sobre variação do tempo. A gente está agora trabalhando com calor, então a gente vai relacionar o calor da máquina com o calor da vaporização, né? Então a potência da máquina é 1.600, o calor dela eu não sei, o tempo foram 20 minutos, mas potência está em watt, watt é joule por segundo, tá? Então a gente vai ter que colocar esses 20 minutos em segundos, 20 vezes 60. Então o nosso calor vai ser o 1.600 e eu vou passar essa parte de baixo para cá, multiplicando, vezes 20 vezes 60. 2 vezes 6 dá 12, tá? Não, esquece isso. E aí, sei lá, e aí vai lá, você faz a conta,
1.600 vezes 20 vezes 60 dá 1.920.000 joules, tá? 16 vezes 2 dá 32. Aí você faz 32 vezes 6. Aí vai dar 192. E aí você conta os zerinhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí beleza, tá? Uma forma mais fácil de fazer a conta. Só que aí, geralmente, a energia, quando você olha aqui os dados que ele colocou do Not a Dot, ele colocou a entalpia de vaporização em kJ, tá? Então você vai transformar esse joule em kJ, que é só dividir por 1000. Então você vai cortar esses 3 zeros e vai colocar um casinho na frente do joule. E aí, o calor da água vai ser o calor latente, que é o calor para vaporizar, que geralmente a gente conhece como ml, massa vezes o coeficiente, né, de latência, de calor latente. E aí, ele não me deu pra gente a massa de água, ele deu volume. Então, primeira coisa, transformar massa em relação ao volume, que é o quê? Densidade vezes volume. Sempre lembrar, densidade é massa sobre volume. Então, se você passa o volume multiplicando a densidade, você tem a massa, tá? E ele me deu aqui a densidade e ele me deu o volume. Então, eu sei essa relação. Só que ele me deu o calor, né, da entalpia em kJ por mol. Então, eu não posso deixar em massa, né? Eu tenho que dividir pela massa molar para poder achar o número de mols, tá? Então, aqui é um calor latente um pouco diferente. É como se fosse um calor latente molar, tá bom? E aí, eu vou pegar aqui, densidade vezes volume é massa, divididos pela massa molar, vou ter número de mols. Então, aqui na esquerda eu tenho o número de mols, que multiplica a entalpia de vaporização, tá? Então, o calor da água, densidade é 1 grama por mililitro, o volume, 540 mililitros, então, mesma unidade, não tem problema, divididos por 18 gramas por mol, porque é a massa molar da água, vezes 40, que é o calor de vaporização. 54 divididos por 18 é 3. Aí vai ficar 3 vezes 10, né? Com esse zerinho aqui, 30. 30 vezes 40, 3 vezes 4 é 12, com 2 zeros, 1.200 kJ, tá? Então, esse é o calor da água. E aí, o calor da água divididos pelo calor da máquina vai ser 1.200 divididos por 1.920, que dá 0,625, que é 62,5%. A gente olha as alternativas, tem 62. Ele pediu aproximadamente, marca feliz, tá bom? E aí, qual que é a diferença disso para o cálculo com a potência? Mínimo, tá? Só que aí, ao invés de você fazer essa primeira etapa, você some com ela, você vai descobrir o calor da água e dividir pelo tempo. Então, você vai aqui, calor da água, não sei o que, densidade, volume, massa molar, vaporização. Calor da água, 1.200 kJ. Né? Como você quer achar a potência da água, você vai... Como você quer achar a potência, você vai transformar kJ em joule, para ter a unidade de watt. Então, 1.200.000 joules. Potência da água, calor divididos pelo tempo. 1.200.000 divididos por 20 vezes 60. 20 vezes 60 é 1.200, né? Porque 2 vezes 6 é 12, 0 com 0 dá 1.200. E aí você vai cortar. 1.200.000 divididos por 1.200 dá 1.000 watts. Então a potência da água é 1.000 watts. Você tem a potência do equipamento, que é 1.600. E aí é só dividir. Potência da água divididos pela potência do equipamento. 1.000 divididos por 1.600, que vai dar o mesmo valor. 0,625, 62,5%, que é aproximadamente 62%. Tá? Que é bem clássico de aparecer essas relações, né, de razão, com calor e potência, tá bom? Então sempre tomar cuidadinho. E tem essas duas formas de fazer. Geralmente, tá? Você tem que sempre ver se é possível, beleza? Esse exercício era. No segundo, uma questão de cinética, que aparece bastante, né, na FUVEST, com gráficos, que é um pouco mais interessante, né? Porque geralmente cinética, quando ele vai trabalhar contigo, ele não pede muito para você calcular a velocidade ou o quanto ele consumiu ou reagiu. Ele geralmente pede assim, o que é um catalisador, né? Olha esse gráfico aqui, o que está acontecendo, não sei o que. Ele pede para você fazer essa análise qualitativa, da qualidade do procedimento, tá? Às vezes ele até coloca uma teoria de colisões, né? Que ele escreve várias moléculas, aí faz assim, essa daqui está batendo nessa, o que acontece depois, tá? Só que aí geralmente eu prefiro trazer esse exercício aqui, porque ele é um pouco mais interessante. Ele fala lá, numa determinada condição experimental e com catalisador adequado,
ocorre uma reação, conforme representado no gráfico, que relaciona a porcentagem do composto pelo tempo da reação. Então aqui a quantidade pelo tempo. Nada mais é do que, tipo, concentração, tá? E ele te dá o paracimeno, né, ele está subindo, o limoneno está descendo e tem o alfa-terpineno que sobe e desce. Ele pede uma representação adequada para o processo. Então ele quer reação global, de certa forma, tá? E aí você vai ter que analisar. Pelo gráfico, quem que é o reagente, quem que é o produto, tem catalisador, tem produto intermediário, por assim vai. Bom, o limoneno, quando a gente olha, ele está diminuindo essa quantidade. Reagentes são consumidos. Então, o limoneno é o nosso reagente. O paracimeno, ele está aumentando a quantidade dele. Produtos são formados. Então, o paracimeno é o nosso produto. Beleza. Então, a gente vai ter uma reação que vai ter o limoneno na esquerda e o paracimeno na direita. Só que ele ainda botou o alfa-terpineno, que ele é um composto que sai do zero, sobe um pouquinho até o 10 mais ou menos, e depois ele volta para o zero. E aí você pode pensar, pô, será que ele é um catalisador? Porque eu lembro, o catalisador ele não é consumido, né? Ele mantém meio que constante no início e no fim e tudo mais. Só que essa é a questão. Quando você tem um catalisador no seu sistema, você já tem ele no início, né? Então você não pode ter zero de catalisador no momento zero. Você vai ter que ter uma quantidade X, tá? E essa quantidade X, ela se mantém constante, tá? Tudo bem que o catalisador, quando a gente vai olhar de fato, ele é consumido, mas depois ele é produzido. Então, como que seria, por exemplo, se ele fosse mostrar esse consumo, essa produção? Seria um catalisador, ele começa aqui no 40, e aí depois ele é consumido, mas depois ele é produzido. Então, a concavidade dele é uma boca para cima. Porque você... Eu não sei. Aqui, assim. Acho que assim fica um pouco feio, mas dá para entender. Você tem ele no início, e aí ele é um pouco consumido, mas depois ele começa a ser produzido de volta, para no final ter a mesma quantidade, tá? Só que geralmente, quando eles trabalham nesses gráficos, eles vão trabalhar com uma reta, como se o catalisador ele tivesse uma concentração constante sempre, tá? Então, se fosse ter um catalisador, seria uma reta, Os produtos intermediários, não, eles não têm no início e não têm no final, tá? Então ele é produzido e depois ele é consumido. Para poder fazer essa reação, você vai ter o limoneno, que é o nosso reagente de fato, e o paracimeno, que é o nosso produto de fato, e o alfa-terpineno, que é o produto intermediário, tá? Se ele quisesse sumir com esse cara, não estava errada a alternativa, só que aí não existe, tá? Ele falou que existe catalisador, mas pelo gráfico só tem esses 3 compostos, então a gente não pode colocar, beleza? E eu coloquei uma seta só, não coloquei equilíbrio, porque eu não sei se tem equilíbrio, tá? É capaz de ter, tá? Até, mas como o limoneno chega em concentração zero, eu acho difícil, tá? E aí é como se fosse, se a gente fosse separar em etapas, eu coloquei aqui embaixo e a barrinha do negócio não vai deixar. Mas é como se fossem 2 etapas. A primeira etapa, ali, voltou, é o limoneno, olha lá para baixo. É o limoneno gerando o alfa-terpineno, que é o produto intermediário, e esse produto intermediário, ele produz paracimeno, tá? Então ele é produzido na etapa 1 e consumido na etapa 2. Se fosse um catalisador consumido e produzido de volta, ele estaria nos reagentes na etapa 1 e nos produtos da etapa 2, tá? Ia inverter a posição. Porque ele é consumido e depois restituído, tá bom? Isso aqui é uma questão bem interessante. Seguindo aqui para 3, uma questão de eletroquímica, que também é bem bom da gente sempre relembrar, principalmente essa questão que ela é meio estranha, tá? Que ele falou o seguinte: considerando as baterias de lítio e sulfeto de ferro, ferro 2, tá? Podem gerar uma voltagem nominal de 1,5 volts, o que as torna úteis no cotidiano e que a primeira reação de descarga dessas baterias é... Aí a gente dá essa reação aqui: lítio mais sulfeto de ferro, gerando sulfeto de ferro lítio, tá? É correto afirmar que ele vai te pedir, geralmente eletroquímica, de novo, ele vai te pedir quem que está reagindo, tá? E como que está reagindo. Então, para a gente poder saber essas reações, a gente tem que saber quem oxida e quem que reduz. E para saber isso, a gente tem que analisar o número de oxidação de cada um desses elementos. Ele me deu a reação da primeira descarga, tá? Que eu coloquei aqui. E aí você vai precisar analisar os NOx de cada um desses caras, beleza? O lítio, sozinho, é o lítio metálico, NOx 0. Quando ele vem para cá, ele só pode ter NOx mais 1, sempre, tá? Ele vai ter que perder
um elétron, o único elétron que ele tem na camada de valência, tá? Na última camada de valência. Então, ele vai ficar sempre com NOx mais 1 aqui. Então, ele vai sair de 0 para mais 1. Então, ele está oxidando. Se ele oxida, outro composto vai ter que reduzir. Só que aí pode ser tanto o ferro quanto o enxofre, tá? Porque o enxofre aqui, a gente não sabe se ele está menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, ele pode estar com uma variedade de NOx, tá? Só que, quando a gente olha aqui o composto, FeS2, o ferro ele só pode ter NOx mais 2 ou mais 3, tá? A molécula dele. Então, claro que além do neutro e tudo mais. Se ele fosse mais 3, o enxofre ficaria com um NOx menos 3,5, o que é muito incomum, tá? Não existe muito esse NOx fracionário, tá? É bem mais peculiar. E aí quando você olha, se o ferro tivesse NOx mais 2, seria possível, porque mais 2, divididos pelos dois enxofres, eles poderiam ser menos 1. E o enxofre realmente pode ser menos 1, por mais que não seja a situação mais adequada para a vida dele, tá? Então, nesse caso, esse composto bem curioso, o ferro ele tem um NOx mais 2 e o enxofre um NOx menos 1, tá? A gente vê que isso dá certo, porque quando a gente faz a carga, o FeS2 tem uma carga 0, né? Neutra. Então, a soma dos NOx tem que dar 0, tá? Tem que dar a carga. E aí você faz, tem um ferro, então tem duas vezes, né? Que é o NOx dele, mais 1. Até escrevi errado aqui, seria melhor escrever o contrário. 1 vezes mais 2. E você tem 2 enxofres com NOx menos 1. Então, 2 vezes mais 1 é 2, 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 menos 2 é 0. Então, está tudo certo, tá? O NOx do ferro é mais 2 e o do enxofre é menos 1. E aí, quando você olha esse composto aqui, o sulfeto de ferro e lítio, o lítio ele tem que ser mais 1. O ferro ele tem que ser mais 3 ou mais 2. E o enxofre ele pode ser o que ele quiser, né? A gente vai ter que ver. Só que, pensa comigo, o enxofre ele quer ser menos 2, porque é o NOx negativo dele que dá a estabilidade do octeto. Ele está menos 1. Quem que vai reduzir? Vai ser o ferro, que vai sair de mais 2 para 0, o que é impossível, porque ele está num composto, ou vai ser o enxofre, que vai sair de menos 1 para menos 2? Vai ser o enxofre, tá? O ferro, se fosse para ele reduzir, ele teria que ir para 0. Só que o ferro 0 é o ferro metálico, e aqui ele está ligado a 2 outros compostos, 2 outros elementos, né? Então não pode ser ele que vai reduzir. Quem vai reduzir é o enxofre, que ele vai sair de menos 1 para menos 2. Aí a gente faz aqui a verificação. Tem 2 lítios, o lítio é mais 1. Um ferro mais 2 e 2 enxofres que vão virar menos 2. Então vai ficar 2 mais 2 menos 4. 2 mais 2 é 4, 4 menos 4 é 0. Então vai estar tudo certo, tá? Esses são os NOx. Ou seja, o nosso lítio oxida, sai de 0 para mais 1, e o nosso enxofre reduz, sai de menos 1 para menos 2. Eu coloquei aqui as reações, oxidação e redução, né? A oxidação ela é sempre no ânodo, tá? E a redução sempre no cátodo. Aí eu coloquei aqui mais ou menos a reação, tá? A semi-reação iônica de redução de oxidação e redução, tá? E aí, se fosse fazer uma global, você só somaria, né? Porque os elétrons estão na mesma quantidade, beleza? E aí, com isso, você já pode olhar as alternativas, tá? Eu vou pular a letra A, porque ela é a resposta. Vou começar de baixo para cima. O lítio metálico e o disulfeto ferroso estão em contato direto dentro da bateria. Isso aqui não tem como saber. Pode ser verdade, tá? Só que ele não dá o subsídio para a gente afirmar com certeza que é isso. Então, geralmente, quando não tem uma certeza absoluta, você não marca, tá? Porque deve ter uma outra mais certa. E que você saiba que está certa, né? E geralmente nas pilhas, a cuba de oxidação e de redução são separadas. Só que geralmente, como eles querem compactar, pode até ser que seja junto, tá? Aí, beleza. D. A primeira reação de descarga forma lítio metálico. Não. Você tem lítio metálico, né? A D estaria certa se esse lítio aqui estivesse nos produtos, né? Se a gente invertesse essa reação. C. O lítio é o cátodo dessa bateria. Não, porque o lítio ele oxida. Então ele está no ânodo, tá? Ele está no ânodo. Não quer dizer que ele seja o ânodo, tá? Mas aí geralmente essa questão de estar e ser a gente releva, tá?
se ele tivesse escrito aqui ânodo, a gente poderia marcar C sem problemas. Tá? B. O ferro é oxidado e o lítio é reduzido na primeira descarga. Não, o lítio oxida e quem reduz é o enxofre. Tá? Até que seria possível, né, o ferro oxidar, só que aí seria um pouco problemático por conta, né, do NOx, que poderia dar um NOx fracionário, não é legal. E o lítio não tem como reduzir, ele já está metálico, ele já está reduzido aqui dos reagentes. Tá? Então a B está errada. E A, o lítio metálico é oxidado na primeira descarga. Você não precisaria, deixa eu voltar, nem fazer isso tudo para responder essa questão. Você olha o lítio aqui, ele saiu sozinho para o lítio com outros compostos, ele vai oxidar. Porque o lítio ele é muito eletropositivo, ele quer muito soltar esse elétron, ele é muito reativo. Então essa aqui, você olhava essa reação, viu o lítio saindo sozinho para alguém, ele oxidou. Ponto. Tá? E aí você poderia marcar sem medo, beleza? Mas é sempre bom você dar uma verificada e tudo mais. Mas se não tiver tempo, vai feliz, tá bom? Questão 4. Questão bem interessante de cálculo de densidade, que é bem característico, né, das provas. E é até mesmo como a gente faz de verdade. Né? Que ele faz o quê? Uma amostra sólida, sem cavidade ou poros, poderia ser constituída por um dos seguintes materiais metálicos: alumínio, bronze, chumbo, ferro e titânio. Para identificá-la, utilizou-se uma balança, um recipiente de volume constante e água. Efetuaram-se as seguintes operações. 1. Pesou-se a amostra. 2. Pesou-se o recipiente completamente cheio de água. 3. Colocou-se a amostra no recipiente vazio, completando seu volume com água, e determinou-se a massa do conjunto. Tá? Dadas as densidades de água e dos metais, pode-se concluir que a amostra desconhecida é D. Ponto. E aí eu coloquei aqui o esqueminha que coloquei embaixo para poder facilitar na hora de montar o slide. Bom, é assim que a gente calcula, né, geralmente, a densidade. Porque você não olha, sei lá, um celular e fala, esse aqui tem 5 ml de volume. Não, você não sabe. O que você faz? Você coloca ele no recipiente com água, você vê o quanto desse nível de água sobe e consegue descobrir o volume desse composto, né, por causa do empuxo, né, que aquele volume deslocado, né, tem relação com o volume deslocado de água, tem relação com o volume do objeto que você coloca, tá? E aí você calcula, né? São 3 etapas. A gente tem que determinar a massa de água que foi deslocada, o volume depois dessa água, né? E calcular, então, né, a densidade da própria amostra e bater com os valores que ele me deu aqui no Not-A-Dot, beleza? Então, por que eu tenho que calcular a água que é deslocada? Por que eu sei que tem água deslocada? Porque olha aqui, o nosso recipiente com a água tem uma massa de 350 gramas e a nossa amostra 44. Se a água não saísse do recipiente, né, se não escoasse, a massa final teria que ser a soma desses dois. 350 mais 44, que dá 394 gramas. Tá? É a nossa massa ideal. Só que quando a gente olha aqui a massa real, a gente vê que ela deu 389 gramas. Ou seja, tem uma pequena diferença aí que foi de água indo embora. Tá? Então, a gente tem que calcular essa água que foi embora, porque ela vai me dar o volume dessa amostra. Tá? E aí, como é que a gente calcula? Só fazer a diferença. Massa deslocada é a massa ideal menos a massa real, tá? Que é 394 menos 389, que dá 5 gramas, tá? Como que seria uma outra forma de você fazer isso? Aqui a gente tem massa do recipiente, massa da água com a amostra e a massa da amostra. Aqui você tem a massa do recipiente, mais a massa da água total, que cabe. E aí você faria essa ideal e essa real baseado nisso. O recipiente, a massa dele é a mesma dos dois casos, então você pode cortar. Ficaria a massa da água com a amostra, mais a massa da amostra, menos a massa da água total possível. Aí isso daria menos 5, por exemplo. Aí você saberia que 5 foi o deslocado. Enfim, massa ideal menos massa real. Tá? E aí, esses 5 gramas de água representam um certo volume. E aí você vai calcular esse volume, porque pelo empuxo, esse é o mesmo volume do objeto. Tá? Porque se eu colocar aqui uma bolinha de 1 litro, né, de volume, esse nível de água vai subir 1 litro, tá? Ou vai escoar 1 litro, beleza? E aí volume, massa sobre densidade, né? É só a gente alterar aqui. A densidade é massa sobre volume.
densidade, massa sobre volume. Se você trocar, se você inverter, fica tudo certo, tá? Volume é massa sobre densidade. A massa é 5 gramas, o meu volume é 5 gramas por centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é mililitro, tá? Então vai ficar 5 sobre 1. 5 sobre 1, 5 centímetros cúbicos, que é o volume da minha amostra também. Agora eu sei a massa e eu sei o volume. Densidade, massa sobre volume. Então a densidade da amostra, olha lá embaixo, linha azul. Massa sobre volume, a massa é 44 gramas. O meu volume é 5 centímetros cúbicos. 44 divididos por 5, 40 divididos por 5 dá 8. Sobra um outro 4 pequenininho, vai dar 0,8, tá? Então 8,8 gramas por centímetros cúbicos. Quando a gente olha aqui as densidades, o alumínio é 2,7, o chumbo é 11,3, o ferro 7,9, o titânio 4,5. Então, a gente vai ter o quê? Que é o bronze. Que o bronze também é 8,8. Beleza? E aí você olha lá, B de bronze. E vai feliz. Tá bom? Era bem isso, mais ou menos, que eu queria trazer. Que é uma questão bem interessante, bem legal de fazer. E a ideia dela é bem sensacional. Aí, seguindo para o último aqui, não passa mais, é um exercício de equilíbrio, tá? Relacionado um pouco com biologia e processos bioenergéticos, tá? Que ele fala o quê? Considere um aquário tampado contendo apenas água e plantas aquáticas em grande quantidade, e iluminado somente por luz solar. O gráfico que melhor esboça a variação de pH da água em função do horário do dia, considerando que os gases envolvidos na fotossíntese e na respiração das plantas ficam parcialmente dissolvidos na água, tem uma questão que ele está relacionando fotossíntese e respiração celular com o pH. E ele quer saber como é que esse pH varia ao longo do dia, tá bom? Você sabe que o pH é uma medida da concentração de H+. pH é menos log de H+, tá? Então, os gases do meio, eles vão ter que influenciar essa quantidade de H+, tá? E aí isso vai estar relacionado com uma produção, né, na fotossíntese e na respiração, de consumo e produção de gases, tá? E aí com isso você vai ter que raciocinar para saber se o pH à noite ele vai aumentar, se ele vai diminuir, como é que é isso, tá? Lembrando aqui, no nosso ar atmosférico, geralmente a gente tem CO2, gás carbônico, que quando ele entra em contato com a água, ele gera o H2CO3, tá? Devia ter colocado uma aguinha aqui, mas não coloquei, enfim. E H2CO3 é o ácido carbônico. Por que ele forma ácido carbônico? Porque o CO2 ele é um óxido ácido, tá bom? E aí o que acontece? Esse H2CO3, como ele é um ácido, ele vai liberar H+ na água. Então ele tem 2 H+ para liberar. Primeira liberação de H+, ele vira o HCO3-, bicarbonato, e gera o H+. Esse bicarbonato também pode liberar o outro H+, que ele forma o carbonato, o CO3 2- e um H+, tá? Como ele tem um H+ nos produtos, o CO2 ele influencia o pH de maneira a diminuir o valor, tá? Ele diminui o valor do pH porque ele torna o meio mais ácido, né? Lembrar, a tabela de pH ela varia de 0 a 14, geralmente. 7 é neutro, menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico, tá? Por que ele diminui conforme aumenta a concentração de H+, né? Porque o meio ácido ele tem maior concentração de H+, né? Por conta desse menuzinho aqui. Se você aumentar a quantidade de H+, você vai diminuir o valor de pH, porque tem um menos aqui na frente do log, tá? Mas beleza. Fato é, aumentou os níveis de CO2, você aumenta o de H+, você torna o meio mais ácido, você diminui o valor de pH, tá? Então, você vai ter que procurar no dia e à noite qual que é o horário que você aumenta a concentração desse CO2, tá? Que aí vai ter que ser uma curva diminuindo, porque ele está tornando-se mais ácido. E aqui o nosso eixo Y é sobre aumento de pH, é pH, tá? Então, se você diminuir o pH, tem que diminuir a curva, beleza? E aí você pode fazer isso de duas formas. Você pode analisar pela luz, que é o que eu coloquei aqui embaixo em preto, que eu pensei depois, ou você pode pensar todo aquele processo biológico um pouco mais complexo que a gente vai explicar agora. Na real são 3, tá? Mas enfim, foco. A primeira parte que eu vou trabalhar aqui é de solubilidade,
tá? Que significa? Que os gases em água eles têm uma solubilidade bem específica. Quando aumenta a temperatura da água, você diminui a solubilidade deles. Então, águas quentes têm menos gases dissolvidos, tá? Se você tem menos gás dissolvido, consequentemente você vai ter menos CO2, tá? Se você tem menos CO2 no meio, você vai ter menos H+, tá? Se você tem menos H+, o seu pH está deixando de ser ácido para virar básico. Ele está aumentando o pH, tá? Então, vamos pensar aqui. Qual que é o horário do dia que você tem água mais quente? É durante o dia, que vai estar recebendo luz solar. Então, durante o dia, você tem a tendência de ter menos gás no meio. Você tem um pH mais básico, tá bom? Então, de dia, você vai ter que aumentar esse pH, porque ele é um pH mais básico. E à noite, como é mais frio, geralmente, porque tem menos luz solar, você vai ter um pH mais ácido, porque tá frio, então você consegue dissolver mais CO2, você consegue produzir mais H+, você consegue diminuir o pH, porque o meio vai ser mais ácido. Então, à noite, você vai diminuir a sua curva, diminui. E aí você vai ter o gráfico da letra C, tá? Que você diminui à noite e aumenta de dia, e diminui aqui à noite de novo. Só que você também pode pensar pela biologia, tá? Que é um pouco mais complexo, mas eu acho que era a intenção dele na hora que ele criou o exercício. Que é o quê? Relacionar fotossíntese e respiração, tá? A fotossíntese, ela não é produzida somente quando tem luz, mas a etapa relacionada, né, ao consumo maior de CO2 é de dia, tá? Que é a parte da fotólise da água, beleza? E aí, de certa forma, pensando aqui de geral, você tem mais fotossíntese de dia do que à noite, tá? Enquanto que à noite, a planta ela vai obter sua energia em maior quantidade pela respiração celular, tá? Fotossíntese, ela captura o CO2 do meio para produzir matéria orgânica, glicose e tudo mais. E a respiração celular faz o contrário, ela queima essa matéria orgânica formando CO2, tá? Então pensa comigo, de dia você faz mais fotossíntese, então de dia você está capturando mais o CO2. Se você está capturando CO2, você some com esse CO2 no meio aquoso, né? Você vai ter menos H2CO3, você vai ter menos H+. Então, de dia, por conta da fotossíntese, você aumenta o pH do meio, porque você vai estar consumindo o CO2 e o H+, tá? Então, se você vai estar consumindo o ácido, você vai estar tornando mais básico. Então, você vai estar aumentando o pH de dia, por causa da fotossíntese, tá? Só que aí, à noite, você tem a respiração celular. A respiração celular, ela libera CO2. Se ela libera CO2, você vai ter mais H+, então você vai ter um pH mais ácido, você vai estar diminuindo o valor, tá? Então você, à noite, por conta da respiração celular, você vai ter pHs menores, então ele vai diminuir, tá? Tem mais ou menos essas duas análises, tá? Pela luz, que relaciona com a solubilidade, e pelos processos biológicos, que relacionam com consumo e produção desse gás, tá? Mas, de qualquer forma, a resposta vai ser letra C, tá? De diminuir à noite e aumentar de dia. Aí a forma do gráfico em específico poderia ser um pouco mais difícil, mas quando você olha os outros, nenhum deles mostra isso claro, né? Porque aqui à noite ela aumenta, na B. Na A também, não pode. Na C a resposta, a D, à noite também aumenta. Na E, à noite ela diminui, só que o dia também. E para a gente já sabe que é mentira, né? O dia ele aumenta o pH, tá? Então, o desenho específico, realmente até eu teria dificuldade, qualquer um, tá? Mas como ele é o único que à noite está diminuindo e de dia está aumentando, não tem problema, tá bom? E aí também não se pega muito aqui essas partes de transição, porque é transição, então não está 100% delimitado se está tendo consumo ou produção do CO2, tá? Porque tudo acontece simultaneamente, beleza? E aí é isso, para esses 5 exercícios mais tranquilinhos, para a gente poder trabalhar aqui uns conceitos importantes. Lembrar que eu não trouxe aqui termoquímica em específico, né? Aquela parte de entalpia, lei de Hess, que cai também. Mas nos últimos anos eu não vi nenhum exercício muito interessante, principalmente que eu não já tenha trabalhado bastante com vocês, tá? Mas aí é sempre tomar cuidado, né? Você trabalhar entalpia como se for as equações
químicas como se fossem equações matemáticas. E lembrar, tudo que você faz com a reação, você faz com a entalpia, o que é diferente para constante de equilíbrio, né? Que você tem que tomar aquele cuidado, que você somou reação, você multiplica essa constante e tudo mais. No potencial elétrico, mesma coisa. Você só muda ele na hora de somar as reações e inverter o sinal, tá? Se você multiplicar ou dividir uma reação por um número, você não mexe nele, tá? Isso é bem importante. De resto, lembrar que catalisador ele não é consumido, ele mantém a concentração constante, principalmente, tá? Ele serve para aumentar a velocidade, porque ele diminui a energia de ativação, e ele não altera o equilíbrio, tá? Porque ele aumenta a velocidade tanto da ida quanto da volta. E aí é principalmente isso, tá bom, gente? A gente confia bastante em vocês, 2020 foi um ano bem intenso, tá continuando aqui um pouquinho até o final de janeiro, né? Pelo menos com as nossas aulas. Tem a revisão do ângulo para quem estiver vendo, e aí a gente pode ajudar aqui para organizar, né? Para você poder ver as duas plataformas. A gente confia bastante no trabalho de vocês, né? O trabalho que a gente fez foi sempre procurando trazer o melhor para vocês, e a gente tem certeza, né, de que já deu certo, tá? Podem ter certeza que vocês estão extremamente capacitados para fazer essa prova e chegar lá e fazer o melhor, tá bom? Olhem direitinho os procedimentos lá que tem que tomar cuidado no dia por conta, né, da pandemia, que ela ainda está aí, né? Uma herança de 2020 ainda está bem presente, então a gente tem que tomar cuidado, usar máscara, ver se a prova deixa você levar comida ou não, como é que é para beber água e tudo mais, tá? Que é importante também a gente se cuidar durante a prova para poder fazer da melhor maneira possível, beleza? Então é isso, gente. A gente se vê daqui a umas 2 semanas, tá bom? Beijão, gente. Boas provas.